Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que é difícil de acontecer, mas pode acontecer? Pode, né? Você que está aí no pós-operatório da cirurgia, ou até mesmo você que está no Vida que Segue, né? Vida que Segue é a expressão que eu uso para as pessoas que já estão aí com um tempinho, que já operaram, né? Enfim, que é o famoso granuloma. Nossa, Bom, antes de mais nada, você que caiu de paraquedas no meu conteúdo, digitou lá tumor na parótida, ou digitou granuloma e já saiu eu falando sobre isso. Prazer, meu nome é Vanessa Vince. Aqui o ponto central do meu canal é tumor na parótida, mas aqui eu tenho o universo das glândulas salivares, disfunção de saliva, paralisia facial, enfim, tudo que é desse universo que gira direta e indiretamente aí as glândulas salivares, eu tenho por aqui uma vez que eu passei pelo diagnóstico de tumor na parótida, né? Então aqui vocês vão ver diversos vídeos que eu falo toda a minha história, como é que eu descobri, como que foi minha cirurgia, né? Como eu tô hoje em dia, né? E vidinhos assim, que nem esse que eu vou fazer hoje, onde eu explico muitas coisinhas porque eu precisei aprender lá atrás para lidar com as minhas questões. Eu, graças a Deus, venho sempre aprendendo, porque aqui eu tenho a oportunidade de fazer várias lives, né? Eu faço várias lives com vários médicos, vários profissionais de saúde, que eles trazem esse conteúdo médico aqui para o meu canal. Então, você está caçando informação disso, de glândula salivar de maneira geral, que você percebeu que é difícil, né, gente? E tem informação específica, então já aproveita, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, seu comentário, porque assim o YouTube fala, nossa, que vídeo bacana, que canal legal, que menina legal, e ele pega os meus vídeos e espalha para as pessoas. Eu espalhando para as pessoas, eu consequentemente consigo ajudar mais e mais gente, né? Eu sempre falo aqui para vocês que tudo que envolve glândula salivar é um conteúdo extremamente difícil e quando alguém passa por um problema de glândula salivar, é muito difícil a gente conseguir uma orientação correta, um profissional correto do que fazer, né? Qual que vai orientar a gente melhor. Então, eu sei o quanto é difícil, né? Então, por isso que eu já aproveito, se inscreva no meu canal, deixa o like para que esse conteúdo ele se espalhe, para que as pessoas consigam encontrar com facilidade, porque eu sei o quanto é difícil, né? O quanto é complicado. Certo, pessoal? E aí, Vanessa, o que você vai falar de granuloma? Você nem falou do tumor na parótida, você já começou a falar da pessoa que está no pós-operatório no Vida que Segue. Pessoal, é que a pessoa que está com tumor na parótida, normalmente ela não passa por isso, tá? Então hoje eu vou falar só com você que está no pós-operatório, né? De qualquer cirurgia também, não só na parótida, que eu vou explicar o que é granuloma, que pode também ocorrer em outras cirurgias. E você que está no Vida que Segue. Ah, mas eu já tô com meses, anos de cirurgia, isso é possível acontecer? É possível, tá? O que acontece, gente? O que é granuloma? Granuloma é um termo que a medicina usa para denominar qualquer bolinha, carocinho, feridinha que esteja saindo um corpo estranho dentro de você. Então ele fala que forma um granuloma, né? Que tem ali um nódulo que se forma devido ao corpo estranho que está em você. Mas como assim corpo estranho, Vanessa? Ou seja, tudo que o teu organismo não produz, que seja de fora para dentro, ele fala que é um corpo estranho, né? Então ele forma esse nodulinho, às vezes, né? Que é o famoso granuloma. Como assim no pós-operatório isso pode acontecer? Gente, isso é difícil de acontecer, tá? Mas pode acontecer? Pode. E eu, dona Vanessa, já vi algumas vezes. Normalmente, quando a pessoa está no pós-operatório, isso não acontece de imediato, mas pode acontecer? Pode. A pessoa está lá, acho que dias de cirurgia ou até semanas, normalmente é com semanas de cirurgia, né? A pessoa ela acaba percebendo que na cicatriz, né, formou uma bolinha, né? Uma bolinha pequena, aquela uma bolinha ou inflamada, né? E às vezes essa bolinha estourou, causou uma feridinha e nessa alteração da pele, a pessoa percebeu que estava saindo um negócio esquisito, tipo um pedaço de alguma coisa, né? Enfim, alguma coisa estranha, né? Ou às vezes não. Às vezes você está aí no pós-operatório, o pós-operatório formou uma bolinha, né, na cicatriz da cirurgia, e essa bolinha tá ali. Não estou falando bolinha de inchaço, tá, gente? Estou falando na cicatriz, tá? Inchaço é outra coisa. Eu tenho vários vidinhos aqui, você que tá com inchaço na glândula, né? Ou você que tá aí com qualquer inchaço, não só localizado ou até interício, eu tenho um vidinho aqui falando só sobre isso,
tá? Eu tô falando a galera que tá com qualquer bolinha na cicatriz que está no pós-operatório. Você que tem dias de cirurgia, você que tem semanas de cirurgia. Vanessa, eu comecei a prestar atenção na minha cicatriz e ela formou uma bolinha na cicatriz, tá? O que eu faço? Primeira coisa, obviamente, vocês devem ir ao médico de vocês para ele te examinar, para ver se tá tudo bem, tá? E existem algumas coisas que essas bolinhas fazem que pode ser um corpo estranho. Como assim corpo estranho? Gente, a gente fez uma cirurgia, certo? Nessa cirurgia, o médico, ele usou uma série de materiais. Inclusive, isso acontece muito com ponto cirúrgico. Eu tenho aqui no meu canal, depois se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os pontos cirúrgicos, né? Depois que você assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam esse, porque o nome do vídeo é literalmente ponto cirúrgico, tá? Existem alguns tipos de sutura, né? Que é um nome bonitinho para os pontos cirúrgicos, né? Para a costura do ponto cirúrgico. Porque o médico, gente, quando ele opera, ele abre, né? Tira lá o tumor na parótida, manipula bastante, e depois ele fecha. Na hora que ele fecha, ele costura, né? Aí ele pode costurar. Existem vários tipos de ponto cirúrgico. Eu não vou me estender nesse vídeo, porque como eu havia dito, tem esse vidinho de ponto cirúrgico, então se você quiser saber mais sobre, assista depois esse vídeo, vocês assistam esse de ponto cirúrgico, tá? E esses pontinhos, alguns deles, pode ser fio de nylon absorvível ao corpo, né? Ou então pode ser aquele ponto de metal. Então aquela linha, ela é um corpo estranho no nosso corpinho, né? Por quê? Porque não foi a gente que produziu, né? Foi ele que foi lá, costurou, porque ele precisa costurar, né? E ali é um corpo estranho, certo? Na grande maioria das vezes, normalmente para ponto que é absorvível, a pele absorve, né? Ou é o ponto de metal, a pessoa fica lá com um tempinho, depois ela acaba tirando, né? Porque o ponto de metal é removível. Então, assim, dependendo do tipo de ponto, na grande maioria das vezes, a pessoa costura de boa. Só que, em algumas vezes, né? O corpo, ele é tão, assim, espertinho, que ele fala, gente, o que é isso aqui que colocaram aqui? E aí ele acaba percebendo que aquilo não é do organismo dele e ele tenta de toda maneira cuspir aquilo para fora do teu organismo, né? Nossa, Vanessa, então ele fala assim, gente, isso aqui não é meu não. Aí o que ele faz? Aí ele tenta tirar aquele corpo estranho. E nessa tentativa de tentar tirar, ele acaba formando uma bolinha, né? Ele acaba formando uma bolsinha, às vezes essa bolinha faz uma feridinha e acaba às vezes até saindo o ponto cirúrgico, né? Acaba saindo um pedaço de alguma coisa, vocês passam, você fala, gente, tem um negócio espetando aqui, né? Na grande maioria das vezes é um ponto cirúrgico, é o famoso granuloma, né? Que é os nódulos, né? Que o organismo ele forma, né? Na cicatriz para poder expulsar um corpo estranho, né? E na grande maioria das vezes, como é uma cirurgia, é o ponto cirúrgico. Isso é difícil de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer? Pode, já vi algumas vezes? Já, tá? Então você que tá com dias de cirurgia, né? Semanas, percebeu uma bolinha na cicatriz, vá ao médico. Ah, Vanessa, então quer dizer que toda bolinha na cicatriz quer dizer que é um granuloma? Não, tá? Às vezes, na grande maioria das vezes, uma bolinha na cicatriz pode ser alguma inflamaçãozinha, ou pode ser alguma coisa que a pele fica mais sensível, né? Uma pele que está costurada, gente, é uma pele muito mais sensível do que uma pele normal, tá? Então, pode ser outras coisas, tá? Na grande maioria das vezes é outras coisas, não é granuloma, tá? Mas pode acontecer o que seja, pode ser que seja o granuloma? Pode. Então, por isso que vocês precisam ir ao médico, certo? Para ele avaliar vocês. Então, vocês do pós-operatório é uma pessoa que está propensa aí a poder desenvolver. Isso é difícil de acontecer, tá, gente? É dificílimo, mas pode acontecer, tá? Então, você que tem dias de cirurgia ou semanas de cirurgia, presta atenção. Formar uma bolinha, vai ao médico para ver aí o que pode ser essa bolinha, tá? Na grande maioria das vezes é só uma inflamaçãozinha, né? Não é nada demais. Às vezes tem gente que tem umas bolinhas, tipo umas mini espinhas aqui, né? Que é outra coisa também. Eu tenho um vidinho sobre isso também, enfim. Então, na grande maioria das vezes, essas bolinhas não é nada, mas às vezes esse carocinho, essa bolinha que na cicatriz, ela pode ser um granuloma aí, tá? Então, por isso que é importante vocês irem ao médico, tá? Isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer, pode. Vou falar com você, ó. Duvida que segue.
Ah, Vanessa, eu tô com meses de cirurgia, tô com anos de cirurgia. Isso é impossível de acontecer comigo. Você é a pessoa mais propensa a ter granuloma. Nossa, Vanessa, pois é, gente, vocês acreditam nisso? Porque normalmente quem vem me procurar com meses de cirurgia, né, fala, Vanessa, tipo, eu tenho 7 meses de cirurgia, eu comecei a perceber uma bolinha na minha cicatriz. E essa bolinha, ela tá inflamando, Vanessa, né? Aí eu falo, olha, vai no médico, né, vê que normalmente, né, quando você duvida que segue, que é a expressão que eu utilizo para as pessoas que já operaram há meses ou anos de cirurgia, tá? Então, normalmente a pessoa do Vida que Segue, ela não consome tanto mais meu conteúdo assiduamente, porque ela já passou pela cirurgia, só que ela volta no meu conteúdo porque, gente, eu sempre falo que quem operou a parótida é um filho pro resto da vida, né? A parótida, submandibular, enfim, todo mundo que tem algum problema na glândula salivar é um filho pro resto da vida, porque as pessoas podem ter sensações, desconforto, sintomas, né? Depois de meses, de anos de cirurgia, então, por isso elas acabam voltando aqui no meu conteúdo para ver um direcionamento do que possivelmente está acontecendo com elas, né? E o granuloma é uma delas. Isso é difícil de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer? Pode. Inclusive, acho que mês passado, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Vanessa, eu tô com 7 meses de cirurgia, só que eu tô vendo uma bolinha na minha cicatriz, né? E essa bolinha ela inflama e eu tô percebendo que nessa bolinha sai um pedaço de alguma coisa. Eu falei, olha, vai no seu médico, né? Porque possivelmente pode ser aí que seja um corpo estranho tentando sair, um granuloma, né? Aí a pessoa falou, o que que é isso, né? Aí eu expliquei, né? Ela até falou se tinha algum vídeo no canal, eu falei, eu vou fazer um vídeo em breve sobre, né? Que pode ser que seja isso. Ela foi ao médico e sim, gente, era um granuloma, tá? Então, lógico que isso não é comum, não é constante acontecer, mas pode acontecer? Pode. Ah, então, Vanessa, eu tô com 6 meses de cirurgia, tô com 1 ano de cirurgia, tem uma bolinha na minha cicatriz, pode ser que seja isso? Difícil, tá, gente? Difícil. Pode ser que seja outra coisa, né? Normalmente, é o que eu falo, pele, gente, manipulada cirurgicamente, ela é mais sensível. Então, nós estamos aqui nessa região que a gente tem a nossa cicatriz, a gente é mais suscetível, né, a ter algumas coisinhas na pele, porque a pele é mais sensível do que a nossa pele normal, tá? Então, obviamente, sempre necessário que você vá ao médico, né? Qualquer alteração na sua cicatriz aqui ou em volta dela, vai ao médico, gente, para ele te examinar, para ele te... Ah, mas faz 100 anos minha... Não interessa, vai ao seu médico. Ah, Vanessa, mas foi no SUS, é difícil. Então, você que foi pelo SUS, tenta conversar com a assistente social do postinho de saúde, do hospital que você operou, né, para que ela consiga falar com o teu médico, porque a orientação do seu médico é melhor do que um médico que vai te ver a primeira vez, tá? Mas se não tiver aí a possibilidade, vai no pronto-socorro, peça para o médico lá do pronto-socorro te avaliar, certo? Então, assim, é difícil de acontecer, né? Mas pode acontecer, pode. Então, essas bolinhas, normalmente, elas dão na cicatriz. Não tô falando de bolinha na cicatriz por questão da má cicatrização, tá? É o que eu falei pra vocês, gente. Nem toda bolinha quer dizer que é um granuloma. Pode ser que essa bolinha seja ainda uma questão de cicatrização. Existem os queloides, né? Queloides são bolinhas de tecido, de cicatriz, né? Que não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que a pele está cicatrizada ali de uma forma bem que formou uma bolinha, né? Isso depende muito do biotipo de pele da pessoa, né? Então, nem toda bolinha aí é um granuloma, tá, gente? Existem, é o que eu falei pra vocês, na grande maioria das vezes essas bolinhas ou é uma inflamaçãozinha boba, ou às vezes é o queloide, né? Enfim, não é nada, mas eu tô falando que tem algumas bolinhas que às vezes elas inflamam, uma bolinha na cicatriz, e aí a pessoa percebe que tá saindo um negócio, né? Normalmente quando a pessoa percebe que tá saindo um negócio é o famoso granuloma, tá? Vanessa, o que eu faço? Então, vai ao médico, o médico ele te avalia. Às vezes, como que se trata o granuloma, né? Às vezes, gente, quando a pessoa está no pós-operatório é mais fácil porque ela está ali no pós-operatório, então o médico ele acaba, nas consultas que ela vai ao pós-operatório, ele acaba expelindo, tá? Mas a pessoa do Vida que Segue, que não tem esse contato tão próximo mais com o médico, anunciar anualmente, né? Que, aliás, vocês que estão no Vida que Segue, por favor, gente, façam um exame periódico, tá? O que é exame periódico? A gente não faz exame de sangue, xixi de rotina, pelo menos uma vez ao ano a gente não faz esse tipo de exame. Se não faz, deveria fazer, né? Enfim. Então, inclua aí nesses exames um ultrassom de glândula salivar, tá?
Um acompanhamento que a gente faz, porque infelizmente tumores na parótida eles podem voltar. Então, por isso que é sempre importante. Mas, Vanessa, eu tô com 10 anos de cirurgia, não interessa. Eu vou fazer 15 anos de cirurgia. Eu faço até hoje meus exames, tá, gente? Eu vou lá, faço lá o exame de sangue e falo pro médico, me dá uma guia para fazer um ultrassom da... por quê? Porque eu tinha uma cirurgia de parótida. Ele vai lá, me dá uma guia e lindo, maravilhoso. E pelo SUS também faz tranquilamente, tá? Porque o meu pai anualmente, lá nos examinhos dele, eu falo, pai, fala pra clínica geral colocar aí o exame da parótida. Ele fala e ela lindamente dá a guia, certo, gente? Então é importante. E aí, vocês percebem, tá? Que essa bolinha, então vá ao médico de vocês. E esse tratamento, né, para a pessoa que está no Vida que Segue, na grande maioria, como a pele já está cicatrizada, a pele já está ali, já tem uma cicatrização considerável, porque a primeira coisa que cicatriza na cirurgia, gente, é a pele, tá? A cicatriz da parótida, o processo de cicatrização é de fora para dentro, ou seja, a pele é a primeira a fechar. Só que lá dentro tá fazendo o processo de cicatrização ainda. E o processo de cicatrização interno da cirurgia da parótida é de 6 meses a 1 ano. Nossa, Vanessa, então quer dizer que de 6 meses a 1 ano não tem que fazer nada? Não, não é isso. É que internamente o processo ainda tá, a pele e o músculo estão tentando entender o que aconteceu, tá? E essa cirurgia, como é uma cirurgia, a cirurgia da parótida é uma cirurgia bem manipulada, uma cirurgia que é uma cirurgia grande, considerável, uma cirurgia um pouco grandinha, né? Então, há uma demora nesse processo de cicatrização interna, né? Lógico que os primeiros 20, 30 dias são os mais assim, né? Por isso que os médicos até falam tal, mas depois, liberam você, mas ainda lá dentro tá fazendo o processo de cicatrização, né? Então, por isso que demora um pouquinho. E nesse processo de cicatrização de 6 meses a 1 ano, pode ser, né, que esse ponto cirúrgico que estava lá adormecido, ele falou assim, quer saber? Tem um negócio aqui que não é meu, vou tentar tirar. E pode ser que ele forme esse carocinho, essa bolinha, né? E ele tenta empurrar esse ponto cirúrgico para fora, né? Nossa, Vanessa, mas com 6 meses a 1 ano de cirurgia isso pode acontecer? Pode. Normalmente, na grande maioria das vezes, quando acontece é com a galera que tem tipo 2, 3 meses de cirurgia. Elas acabam percebendo uma bolinha, essa bolinha às vezes faz uma feridinha, né? Aliás, eu tenho um vídeo só de feridinha, se você tá com um tipo de ferida aí na pele, se você quiser saber um pouquinho mais de feridinha, depois que você assistir esse vidinho, eu sugiro que vocês assistam o vidinho da ferida, tá escrito literalmente ferida, tá? Aí forma ou uma feridinha, né? A bolinha vem junto com uma feridinha, ou inflamação, ou então com uma dorzinha local, né? E aí a pessoa percebe essa bolinha, acha que é uma espinha, na grande maioria das vezes, e aí ela acaba percebendo que tá saindo um pedaço de alguma coisa. Aí ela vai ao médico para ver e na grande maioria das vezes pode ser que seja quando há um pedacinho de alguma coisa saindo, é o famoso granuloma, né? E aí o médico, como você tem meses de cirurgia, eles acabam falando assim, vamos ver se sai tudo por conta própria, mas na grande maioria das vezes é preciso fazer uma mini cirurgia para tirar este granuloma. Nossa, Vanessa, eu vou fazer uma cirurgia de parótida de novo. Não é uma cirurgia de parótida, tá? É uma cirurgia só para tirar o granuloma, porque às vezes ele não sai inteiro, tá? Porque se tá expulsando o ponto, né, precisa ser removido, né? E esse ponto que precisa ser removido, normalmente ele tá lá costurado, né? Quando a pessoa tá no pós-operatório é mais fácil, por quê? Porque tá recente, a pele tá úmida ainda, né? A carninha tá ali ainda úmida, né? Então é mais fácil. Só que quando a pele já tá muito cicatrizada, né? Quando a cirurgia tá bem cicatrizada é mais difícil. Então por isso que ele sai um pedacinho, aí começa a sair outro pedacinho, né? Então para não ficar saindo de pedacinho em pedacinho, inflamando, infeccionando aquela região, né? O médico fala assim, vamos tirar. E aí ele faz uma mini cirurgia que ele faz normalmente um cortinho, né, e tira aquele pedaço daquele material, tá? Então isso pode acontecer, Vanessa? Pode. Eu já vi, poucas vezes que eu já vi isso acontecer, mas pode acontecer, né? E você que tá com qualquer tipo de outra cirurgia também pode ocorrer da mesma forma, né?
ou com meses de cirurgia, ou com alguns dias de cirurgia, né, semanas, ou com anos de cirurgia, ou meses de cirurgia, né, pode ser que o seu corpo ele tá tentando expulsar um pedacinho de alguma coisa e esse pedacinho pode ser um ponto cirúrgico, tá? Vanessa, é só ponto cirúrgico? Eu acho que sim, né? Porque normalmente o único corpo estranho que se fica aqui dentro é aí durante a cirurgia é o ponto cirúrgico, né? Mas vocês podem ver, gente, que granuloma é uma coisa que pode ocorrer em outras coisas também. Por exemplo, a pessoa vai fazer um implante, né? E aí o corpo rejeita aquele implante, né? A pessoa vai, sei lá, qualquer coisa, gente, que a gente complemente em nós. Implante, a pessoa que perdeu lá, vamos lá, normalmente cirurgias de ortopedia, né, que a pessoa precisa voltar ao movimento, aí normalmente se põe uma placa, um parafuso, né? Essas placas e parafusos, como são materiais que não são feitos no nosso corpinho, às vezes pode ser rejeitado, aí o organismo tenta expelir. Não tem órgão também, órgão que é transplantado e às vezes o corpo rejeita, né? Apesar de ser algo que venha de outro ser humano, mas o corpo rejeita. Então, assim, tudo que é coisa estranha, que o nosso organismo ele entende que aquilo não faz parte da gente, ele tenta expulsar, né? Então, por isso que o granuloma, né, na grande maioria das vezes, essas bolinhas que se formam aí, que começa a sair pedaço de alguma coisa, é devido ao ponto cirúrgico, né? Na grande maioria das vezes, quando não é cirurgia, porque a gente é costurado, né? E acaba aí algumas pessoas podendo ter essa rejeição e o corpo fala, não vou ficar com isso aqui não. Aí ele tenta expulsar, aí ele faz essa bolinha que é o granuloma. Certo? Mas mais uma vez, isso é difícil de acontecer. Isso é difícil de acontecer. Eu sempre friso muito isso, porque nós, seres humanos, a gente tem uma mania de olhar sempre pro lado ruim da coisa, né? Então vai acontecer isso comigo. A gente se fica nisso. Mas não, né? É por isso que eu falo, eu sempre friso. A grande maioria das vezes não acontece isso, gente. Fiquem tranquilos, né? Porque realmente, gente, na grande maioria das vezes não acontece isso. Eu já vi pouquíssimos granulomas acontecerem, tá? Principalmente ao longo desses anos que eu faço esse trabalho, eu já vi acontecer poucas vezes, mas eu já vi. Na grande maioria das vezes não foi em pós-operatório recente, né? Normalmente foi com pessoas que tinham mais de 5 meses de cirurgia, né? Que não é tão comum acontecer, mas aconteceu. E não é uma coisa comum, é o que eu falei, foram poucas pessoas, né, que isso aconteceu, mas pode acontecer? Pode. Então por isso que eu veio deixar documentado aqui e explicar para você. Você que está me assistindo, você teve granuloma, gente? Você teve no seu pós recente ou você teve depois de meses, anos de cirurgia da dona parótida? Se você teve, fala aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, para a gente trocar um papo, para que outras pessoas também vejam e também consigam trocar uma ideia com vocês. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!